Olá, queridos irmãos, uma alegria mais uma vez estar junto com os irmãos, passando para os irmãos a lição de número 8, através da gravação, enquanto passamos por este vale da pandemia. Esperamos que em breve nós possamos estar novamente reunidos, comungando nos nossos encontros, tendo a alegria de abraçar os nossos irmãos. Enquanto isso, nós estamos todos os sábados gravando, eu e o irmão Alexandre, juntamente com o pastor, estamos gravando todas as lições. Então, se você não viu as lições anteriores, quiser acompanhar lá no WhatsApp, tem um link que você vai poder, então, ver outras lições da sua classe de EBD. Seja também, irmãos, encorajando outros irmãos que não têm assistido, outros casais que você já tem contato com eles, esteja encorajando a participar da nossa escola bíblica dominical. É um momento muito difícil, muitos lares estão com dificuldades de relacionamento. E este é o momento que nós trabalhamos em várias áreas. As últimas lições que nós tratamos, irmãos, não são, conforme falei na semana passada, não são lições muito confortáveis. E subscrevo as mesmas coisas que falei na semana passada. São lições difíceis de ser tratadas no ambiente eclesiástico, embora nós não podemos deixar de tratá-los. São momentos difíceis. A nossa sociedade tem experimentado de inúmeras transformações e a Igreja de Cristo, ela precisa ser frequentemente alertada sobre essas transformações. Na semana retrasada, o irmão Alexandre tratou sobre a violência doméstica, que tem acontecido frequentemente, né, já há tempo, mas agora, com o advento das quarentenas, isso tem aumentado os episódios, né, de violência doméstica. E violências, algumas que são difíceis de ser tratadas. Na semana passada, nós falamos sobre a pornografia. A pornografia, que é uma droga, um vício que se adquire às pessoas que vão atrás desses canais de pornografia e acabam ficando viciados com isso. E nós tratamos com muito cuidado, os irmãos, se os irmãos não assistiram, vá lá. As últimas lições têm sido lições difíceis, mas são lições importantíssimas para a igreja nos dias de hoje. Hoje, irmãos, nós vamos tratar de um assunto também difícil. Nós vamos falar sobre a luta da família contra a homossexualidade. A palavra homossexualismo teve que ser mudada por conta das nomenclaturas que a homossexualidade era tratada como uma doença. De certa forma, algumas doenças psicológicas acontecem no meio da homossexualidade. Mas nós queremos tratar, irmãos, de uma maneira bíblica, uma maneira responsável sobre a homossexualidade. Embora a igreja e muitos irmãos não admitam isso, mas todas as igrejas não estão imunes à homossexualidade. São casos que muitas vezes nós não sabemos, outros que sabemos, mas são difíceis de ser tratados no ambiente eclesiástico. E muitas vezes, irmãos, a igreja, por não ter tido a tranquilidade de orar e buscar as referências da palavra de Deus, tem tratado mal essas pessoas que vivem na dependência da homossexualidade. Não é fácil, a Bíblia trata disso, não trata de forma
libertando as pessoas ao exercício dessa homossexualidade, mas a Bíblia trata com muito amor e com muito carinho a essas pessoas que estão envolvidas assim. Muitas vezes nós olhamos para a homossexualidade e pensamos que é o pior dos pecados. Aquele pecado que não tem cura, que não tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão. É o pecado de rejeitar o Filho de Deus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o pecado da homossexualidade, que é tratado na Bíblia como pecado, ele é tratado no sentido de recuperar a pessoa, de tratar e dar uma vida sadia na sua sexualidade. Por isso, irmãos, nós vamos, para este propósito, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Mas eu gostaria de deixar duas perguntas à guisa de introdução, que são como a igreja tem tratado esses casos de homossexualidade. E a segunda pergunta é como que as famílias cristãs têm tratado os casos de homossexualidade. Ao longo dessa lição, nós vamos tratar basicamente desses dois temas. Como a igreja e como a família tem tratado as pessoas que se envolvem na homossexualidade. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 28, diz-nos assim a palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos ou nulos e mudaram a glória de Deus, de um Deus corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha aos seus erros. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmãos queridos, quando olhamos para este texto rapidamente, a nossa memória salta ao Velho Testamento, que por vezes era tratado inclusive sobre penalidade de morte. Este texto, ele está tratando de uma igreja em que seus membros, alguns membros, viviam em práticas de pecado. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele estava em Corinto. Lembrando que Corinto era uma cidade perversa. Ela havia adquirido toda a influência, recebido toda a influência do mundo greco-romano, que era um povo que tratavam a sensualidade ou a sexualidade de maneira irresponsável socialmente. Eram pessoas que, nas suas locubrações, elas levantavam hipóteses e levantavam também imagens
para a adoração da sua forma do homossexualismo. Havia deuses que eram enaltecidos pela beleza da escultura humana. E o apóstolo Paulo, então, trata dessa igreja, tanto da igreja em Roma como de Corinto, da mesma forma. Olhando para a situação dessas pessoas e tratando à luz da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos como igreja é tratar estes eventos com responsabilidade do que a Bíblia diz. O problema é que muitas vezes, quando nós vamos tratar desse assunto, pouco sabemos deste mundo em que estamos vivendo. Essa manhã eu gastei um tempo para estudar um pouco de coisas que eu não conhecia. Sobre identidade de gênero, por exemplo. Essas pessoas que estão envolvidas com o pecado da homossexualidade, elas têm dentro de si grande sofrimento. Elas, na verdade, elas não se aceitam, não se entendem. Muitas delas vivem sobre o jugo da opressão do inimigo. E muitas vezes essas pessoas, em busca de algum alívio, ao chegar da igreja, por incrível que pareça, irmãos, são maltratadas no seio da igreja. De maneira, irmãos, que nós precisamos ter atenção no tratamento deste assunto. O mundo, ele evolui no seu sentido intelectual, mas ao mesmo tempo ele involui no seu sentido moral. A proporção que os homens ganham conhecimento, ganham crescimento intelectual na área da internet, na área da comunicação, há uma involução dos seus valores morais. E muitas pessoas têm se envolvido porque, ao conhecer essa evolução, acaba abandonando seus valores familiares e morais. Confesso, irmãos, que hoje pela manhã, enquanto assistia algumas pessoas, porque eu precisei olhar para um contraponto do que eu entendo e como que essas pessoas vivem e como que elas defendem, inclusive a sua fé dentro da palavra de Deus. Não podemos, talvez, não dizer fé, mas do seu conhecimento da palavra de Deus. Existem inúmeras pessoas que defendem a ideia da homossexualidade convivendo dentro de uma visão cristã. E eu confesso, irmãos, que quando eu fui olhar para esses casos, alguns casos, eu tive que parar o vídeo em alguns momentos e pedir a Deus por essas pessoas. Tive que orar, porque eu percebia sofrimento na alma dessas pessoas que tais coisas falaram. Um jovem, não vou falar o canal, mas um jovem que se dizia católico, havia recebido orientação familiar para ter uma vida heterossexual, e ele chega à conclusão que de nada valeu o tempo dele dentro da igreja, o tempo dele da influência dos pais dele. E quando ele fala que ele ama a família, ele fala com profundo pesar. São pessoas que estão mergulhadas em dores espirituais. E nós, irmãos, como igreja, nós precisamos olhar para essa situação e ter responsabilidade, inclusive nos nossos aconselhamentos. Não é o que Josias pensa. Não é o que você pensa, meu irmão. É o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. A Bíblia é bem clara. Então, na tentativa, muitas vezes, de combater um pecado, nós, muitas vezes, ferimos a pessoa. O nosso objetivo, irmãos, é
funcionar como igreja como um hospital. Alguém que chega doente, que precisa ser tratado. Mas se você não trata, essas pessoas vão morrer. Então precisamos, irmãos, entender sobre esse assunto, para trabalhar sobre esse assunto, inclusive dentro da igreja e também dentro das famílias. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que existe uma diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Muitas vezes, nós, por não conhecer, tratamos as mesmas coisas das mesmas maneiras. Olhamos para o texto e dizemos assim, é tudo orientação sexual, ou é tudo identidade de gênero. Mas há uma dicotomia. E essa dicotomia, irmãos, tem levantado ideias, hipóteses e teses sobre isso. A primeira, da identidade de gênero, refere a pessoas que muitas vezes, que não se identificam com o seu gênero. São os transgêneros. São pessoas que nasceram em um corpo de um homem, mas não aceitam o seu corpo de homem. Existem os cisgêneros, que nasceram com um corpo de homem e se aceitam como homem. E existem os não binários. O que são os não binários? São aqueles que não se identificam nem com um e nem com o outro. Dentro dessa identidade de gênero, irmãos, a coisa pode piorar. Então os irmãos estão vendo ali, no infográfico ali, na roda do meio, nós temos ali o sexo biológico. Todos nascem machos e fêmeas com algumas situações de mutações. Existem a expressão e a identidade de gênero que abre a possibilidade de alguém se dizer que não concorda com o corpo que recebeu. E quando isso expande para o círculo maior, que é a orientação sexual, isso acaba ganhando uma gama maior ainda de pessoas que vivem em conflitos na área sexual. Então você pode ter uma identidade de gênero como alguém que seja um cisgênero, uma mulher que aceita o seu corpo de mulher, mas tem desejo por outras mulheres. Existem mulheres que não aceitam o seu corpo de mulher e têm desejo por outras mulheres. E nessa mistura, irmãos, foi catalogado no Brasil cerca de 60 tipos de combinações diferentes. No próximo slide, nós temos ali, quanto à orientação sexual, as probabilidades de pessoas que não se entendem, que vivem esse conflito. São pessoas que são polissexuais, outros são bissexuais, outros são pansexuais. São pessoas que não conseguem compreender quem elas são e por isso vivem um conflito no seu entendimento. Imagina, irmãos, alguém que se declare pansexual. Ela tem desejo por qualquer coisa e isso abre brecha até para a zoofilia. Irmãos, nossos filhos estão sendo criados neste mundo e nós precisamos entender sobre isso. Essas possibilidades, no próximo slide, nós vamos ver que existem inúmeras possibilidades de pessoas para os mais variados, tanto identidade de gênero quanto orientação sexual, e essas pessoas vivem, elas não conseguem se entender. E o que a gente pode fazer como igreja, irmãos? O que nós podemos fazer como igreja? Orar, entender essa situação e buscar na palavra de Deus conselhos para que a gente possa
lidar com este mundo caído. A origem de tudo isso está no coração do homem. Na semana passada vimos que a origem do pecado da pornografia foi lá em Gênesis capítulo 3. Quando o homem se reconhece como pecador, no pecado, mergulhado no pecado, se reconhece nu, ali teve a origem da pornografia. No caso da homossexualidade, irmãos, também tem origem da mesma forma no coração do homem. E qual é a intenção disso? Mudar a glória de Deus. Mudar a visão de Deus, que os fez homem e mulheres, machos e fêmeas. Deus os criou. E como tudo, irmãos, toda obra da criação de Deus, o inimigo das nossas almas trabalha, ele não vai ser diferente na sua escolha sexual, na escolha sexual de um jovem, por exemplo. Ele trabalha em cima disso, ele insinua em cima disso. Vivemos num mundo fora do Éden, no mundo caído. E o diabo sabe muito bem qual é a inclinação do nosso coração. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, inclinado à corrupção. Por isso, irmãos, em um mundo caído que vivemos, a origem de todo pecado está lá no Éden, no coração do homem, na sugestão do inimigo ao coração do homem. E a primeira coisa, irmãos, que temos como conflitos são os conflitos que vemos nas casas de lei. A partir da PL 122, nós tivemos um conflito muito grande que trouxe notoriedade à bancada evangélica católica, que foi contra a aprovação de uma lei que estava sendo promulgada na casa, que é chamado Casa do Povo. Nessa lei, nesse conjunto de lei, nessa PL 122, havia um processo embrionário de criminalizar a homofobia. Ali está o ovo da serpente. Tornar pessoas criminosas por apenas discordar do ponto de vista. Essa lei, esse projeto de lei foi derrubado, mas vira e volta, eles têm sido refeito e voltado para ser votado novamente. Já houve tentativas de ser aprovado, inclusive em períodos que tinham poucas pessoas. Porque a intenção destes que trabalham nesse sentido é de criminalizar alguém que vá contra o seu ponto de vista sexual, a sua orientação sexual. Então, o primeiro conflito que nós temos, então, é na casa de lei, a ponto do STF, que não tem essa função, legislar nesse sentido. Nós temos o executivo, o legislativo e temos o judiciário. O STF, ele funciona na parte do judiciário e ele passa a legislar, coisa que não é sua prerrogativa. Tamanha influência da mídia, tamanha influência das pessoas que querem criminalizar alguém que possa, então, discordar do seu ponto de vista. Isso é até, de certa forma, irmãos, antissocial. É anticientífico, antissocial e antimoral. O segundo conflito, irmãos, que nós temos são dentro das escolas. E neste ponto estão os nossos filhos. Trouxe alguns exemplos que, embora tenha sido colocado como fake news, a ideologia de gênero dentro das escolas, elas realmente acontecem.
Eu falo isso com propriedade de alguém que trabalha em serviço público e conhece bem esse campo. Acontecem, e não é de forma discreta, é feita às claras. E dentro das escolas há uma orientação para uma disfunção na orientação dos nossos filhos. A intenção é de todo modelo que a criança traz de casa, de uma criação e formação intelectual e moral, seja desconstruído dentro da escola. Muito tem se investido nisso e começa pelas faculdades. E as faculdades chegam até as séries mais básicas. E os nossos filhos e irmãos estão frequentemente sendo bombardeados com essa visão. A tentativa de alguns que falam com seriedade, muitas vezes, é de levantar uma discussão, provocar uma discussão para que chegue a alguma compreensão. Mas, na sua grande maioria, isso é um posicionamento de orientação sexual. Vamos chegar a um ponto em que a visão marxista, muitas vezes, vai dizer que a criança, após 5 anos de idade, os seus pais não têm mais direito sobre a orientação delas. É o Estado que faz isso. E, nesse sentido, a orientação sexual do seu filho, ela não é mais validada pelo seio familiar. Isso é antifamília. Vimos atrás que o projeto começa com as casas de lei. E agora estão dentro das escolas. Há uma preocupação dos pais em ver que seus filhos, muitas vezes, por conservarem os costumes de sua casa, muitas vezes são motivos de bullying, são motivos de produção de sofrimento de pessoas que pouco têm responsabilidade com a educação de alguém. São pessoas que colocam a sua ideologia acima da construção de um ser humano. Nossos filhos estão em formação e essas pessoas têm usado da sua prerrogativa de educador e têm forçado essas crianças a entender ou pensar segundo a sua própria ideologia. O terceiro conflito, irmãos, é dentro das igrejas. As igrejas passam também por este conflito. No último carnaval, nós tivemos uma transexual pendurado numa cruz, simbolizando o maior símbolo do cristianismo, uma afronta à igreja brasileira. Existem outros casos que eu prefiro não comentar neste momento, mas que ferem o ponto de vista religioso de muitas pessoas. Santos sendo quebrados da Igreja Católica. Crucifixo sendo mal utilizado. Tudo isso para ferir a quem pensa diferente. Existe uma abertura de algumas igrejas para o casamento homoafetivo. Uma coisa que estávamos discutindo esses dias era sobre a apropriação indébita. O casamento não foi feito por conta da ideologia de gênero. O casamento foi instituição de Deus desde o início. E a igreja conserva isso até o dia de hoje. E a união estável? Sim, é direito daqueles que têm essa opção, fazem essa opção sexual. O problema é criminalizar um pastor ou um padre ou um líder religioso por não querer celebrar um casamento. E isso aconteceu, inclusive, no Brasil. De padres e pastores sofrerem repreensões por não realizar, fazer uma cerimônia religiosa.
E algumas igrejas cedem a este ponto e acabam jogando o cristianismo contra a própria igreja de Cristo atual. Irmãos, nós temos algumas teorias para a homossexualidade. E a primeira teoria da homossexualidade é a teoria genética. A teoria genética é difícil até de ser defendida entre os grupos de homossexuais. Porque, horas, eles dizem assim, existe um gene gay. Existe um gene, e eles vivem em busca disso, para dizer que isso não é comportamental, eles vão dizer que isso é uma carga genética. Vai dizer que isso é um comprometimento genético, e a pessoa já nasce assim. Só que dentro do mesmo grupo de homossexuais, eles vão dizer que não. Porque nessa do reconhecimento do gênero, eles vão dizer que isso é de livre arbítrio dele. Então, nem todo homossexual defende essa teoria genética. Nem todos. E até hoje, cromossomialmente, não se há relatos dignos, sérios, que eu conheça sobre o gene gay. Há uma tentativa, há uma hipótese, mas ela não é evidência científica comprovada. A outra teoria é da construção social, que você está num ambiente em que você vai ser construído a sua sexualidade. Um dos símbolos é a salamandra, que dependendo da condição ambiental, ela muda de sexo. São os animais hermafroditas. E aí a tentativa de acomodar em um exercício científico numa ginástica científica muito grande, eles tentam acomodar essa teoria. E existe outra teoria, que é a teoria hormonal, em que muitas pessoas foram, inclusive, já foram tratadas hormonalmente na tentativa de deixar a homossexualidade. E isso não aconteceu. Então, cientificamente, não existe ainda respaldo que isso seja um problema hormonal. Existe uma teoria que é mais aceita, que é a teoria dos abusos sexuais. Essa realmente é comprovada. Crianças que receberam algum tipo de abuso sexual, ao crescer, muitas vezes evita o contato. Se sofreu um abuso, se uma menina sofreu um abuso de um homem, ela passa a ter repulsão para qualquer tipo de homem. E essas pessoas muitas vezes se anulam, vivem em depressão, outras procuram outras maneiras de se relacionar sexualmente. Dentre tantas teorias, irmãos, que temos, uma coisa é certa: há esperança de alguém mudar e ter uma vida sexualmente confortável à luz da palavra de Deus. Existem orientações na palavra de Deus, onde o evangelho suplanta, irmãos. Coisas acontecem. Vidas são transformadas. Em 1 Coríntios capítulo 6, há uma série de denúncias de pecados daquela comunidade, dentre elas a homossexualidade. E muitos que entraram para a igreja deixaram de ser, por conta da orientação do Evangelho de Cristo. A ordem da criação, irmãos, é uma: macho e fêmea. Quando se faz alguma modificação, nós colocamos Deus numa condição de imperfeição. Dizemos que aquilo que Deus fez não é perfeito. Por isso, irmãos, toda tentativa na área sexual
ela tem um objetivo: mudar a ordem da criação de Deus. E sejamos, irmãos, atentos a todo e qualquer tipo de teoria, porque no final de tudo, o que nós vamos ver é o homem abandonando Deus e seguindo o curso da sua mente. O texto que lemos diz que por abandonar, por rejeitar ao Criador, por rejeitar a mente de Deus, Deus os entregou a tais condições de impureza, dentre elas na área sexual. Homens com homens, mulher com mulheres. E isso para Deus, segundo as Escrituras, é abominação. Deus te fez perfeito, querido. Deus te fez perfeita, querido. Mas acontece que vivemos num mundo fora do Éden, onde o pecado de perto nos rodeia. E muitas vezes, inculcando-se sábio, tornamos-se tolo ao nosso entendimento. E tentamos muitas vezes se recuperar, se recompor, e não conseguimos. Conheço pessoas que tentam sair dessa vida, porque isso acaba trazendo tristeza para a sua alma. Tem outras que escondem, porque também maltrata a sua alma. Mas o homem só é liberto, irmãos, quando ele conhece o Evangelho de Cristo e submete a sua carne à vontade de Deus. Efésios capítulo 6 nos orienta a lutarmos com todas as armaduras espirituais para que a gente possa vencer este mundo mal. Tem homens que não são tentados na área do homossexualismo, mas são tentados na área... Não pode ver uma mulher passando que o seu olho já é direcionado e é pecado tal qual. Olhar para a mulher do próximo. O adultério é um pecado tal qual o homossexualismo. E por isso, irmãos, a igreja precisa entender do que se fala e tratar à luz da palavra de Deus. Como a igreja pode tratar deste assunto? A primeira coisa que a igreja pode fazer é ajudar os pais na criação dos filhos, oferecendo palestras e estudos. Você que é pai, você que é mãe, não deixe de levar o seu filho à escola bíblica dominical. Existe o PGM de criança, o encontro de crianças. Coloque seu filho para participar. O seu filho precisa ouvir das verdades de Deus, irmãos. A Bíblia diz, orienta o seu filho, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que até quando envelhecer não se desvie dele. Ensinar a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. A Bíblia é clara, é abominação aos olhos de Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Em terceiro lugar, anunciar Cristo e o seu poder transformador a todas as pessoas. Deus pode curar qualquer doença, seja na área física, seja na área mental, seja na área espiritual. Deus pode fazer isso. Temos inúmeros casos de pessoas que deixaram a homossexualidade e vivem uma vida plena sexual com a sua esposa, porque foi transformado por Deus. Em quarto lugar, condenar todas as práticas de violência sexual. É o que desencadeia muito esse caminho da homossexualidade. Violência sexual. Inserir figuras masculinas dentro da escola bíblica dominical. Eu achei isso interessantíssimo.
É até para a gente rever quantas professoras nós temos na escola bíblica dominical para as crianças, irmãos. Precisamos colocar a figura paterna ali, de um homem, como referência, tais quais as mulheres. O problema que a gente tem visto dentro das igrejas, irmãos, que as mulheres têm trabalhado muito mais do que os homens. E se é chamado um homem para cuidar das crianças, isso não é a função minha nem em casa, quanto mais na igreja. Necessário, irmãos, que os homens da igreja tenham envolvimento na educação dominical. Ajudar as famílias na construção de uma sexualidade segundo os princípios bíblicos. Como a família cristã pode, e estamos encerrando com esse último tópico, como que a família cristã pode tratar do assunto da homossexualidade? A primeira coisa, irmãos, é conversar com nossos filhos sobre o ideal de Deus para a sexualidade humana. Ensinar que o sexo fora do casamento é pecado também. Hétero ou homossexual é pecado, segundo as Escrituras. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos, não somente a filhas, ensinar aos nossos filhos. Muitos erros aconteceram no passado porque pais iniciaram a vida dos seus filhos dentro de um bordel e eles nunca souberam como era tratar uma mulher de verdade. Incrível que alguns crentes, mesmo sendo crente, entendem que a corda deve andar frouxa com os filhos. Ele pode ser namorador. Não. Está errado. Ele tem que respeitar a filha dos outros, como ele respeita a sua mãe. Conversar com nossos filhos sobre abuso sexual. Temos que conversar isso com nossos filhos, irmãos. Nossos filhos passam a maior parte do tempo distante de nós, muitas vezes dentro das escolas, dentro de creche, e a gente não sabe o que passa com eles. E precisamos alertá-los, porque isso pode desencadear no futuro um problema de traumas, de pessoas que abusam de crianças, inclusive dentro de escolas. Cuidar do nosso vocabulário doméstico, tratando a sua esposa como deve ser tratado, para que o teu filho aprenda com você como se trata uma mulher. Muitos meninos sentem tanta dor da mãe que a figura paterna é tudo que ele não quer ser. Então ele nunca vai querer ser um homem. Por outro lado, nós precisamos fortalecer os papéis de pai e mãe dentro de casa. Existe pai que é uma mãe e existe mãe que é um pai. Está errado, irmãos. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Existe hoje uns homens bananas. As mulheres trabalham e ficam em casa, lavando louça. Não há problema de você lavar a louça, eu lavo louça dentro da minha casa. Mas o dever de sustentar a casa é do homem. De buscar a providência é do homem. Os dois trabalham, mas o dever é do homem cuidar da sua família. Penúltimo lugar, estar atentos para desvios de comportamento do seu filho. Muitas vezes a criança começa a se cortar, se mutilar, e viver momentos de depressão dentro da sua casa porque foram abusados fora de casa. Estejam atentos à mudança de comportamento do seu filho. E por último, irmãos, e não menos digno, mantenha a sua porta aberta, mesmo que o seu filho se desvie para a homossexualidade. Irmãos, já ouvi vários relatos de pessoas que foram descobertas, jovens, adolescentes, que quando foram descobertas, os seus pais fecharam as portas da sua casa.
Eu não estou querendo dizer que você vai conviver e concordar com essa prática na vida do seu filho. Mas mesmo que você discorde, mantenha a sua porta aberta para que seu filho saiba que ele ainda tem um lar. Conheço inúmeras histórias de pessoas que andaram pelo mundo, se perderam, mas sempre souberam que tinha uma casa para voltar e se recompor. A Bíblia narra uma história muito linda. É a história do jovem que abandonou sua casa. Diz a Bíblia que tinha 2 filhos. Um deixou a sua casa, pediu tudo que ele tinha direito e foi viver dissolutamente. Mas lá, quando ele estava na pior fase da vida dele, ele pensou: quantos de nós, dos funcionários da minha casa, tem abundância de pão e eu estou aqui passando essa miséria. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando ele crescer e envelhecer, ele nunca vai se desviar do caminho que foi ensinado. Seu filho pode errar, mas a porta tem que estar aberta para que ele saiba que ele tem um porto seguro. Eu gostaria de encerrar essa lição trazendo uma exortação do apóstolo Paulo, que diz assim, próxima tela, pastor. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim despreza Deus, que nos deu também o seu Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus no seu coração. Talvez você lute contra o pecado da homossexualidade. Não se sinta inferiorizado, é uma luta constante e diária. E acontece muito mais do que a gente imagina. Mas peça força a Deus, lute contra isso, porque você recebeu o Espírito de Deus dentro de você. E o desejo de Deus para a sua vida não é para a imundícia, não é para o adultério, não é para a fornicação, não é para olhar para a vida dos outros, a vida da mulher dos outros, não é para olhar para o homossexualismo, mas viver uma vida plena à luz das Escrituras Sagradas. Que Deus possa te conceder graça para viver uma vida sexual plena, segundo as Escrituras. Que Deus possa te abençoar neste dia, meu irmão. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos te ser grato, porque a tua palavra, embora ela seja uma espada de 2 gumes e penetra na nossa alma, de maneira que muitas vezes nós somos repreendidos por essa palavra e sentimos-nos fracos diante dela, Senhor. Mas também te louvamos porque ela aponta as soluções para nossas vidas. Tenha piedade de nós. Todos nós não estamos imunes a pecados. Alguns na área sexual, mas outros pecados que de igual forma te aborrece, vai contra a tua santidade. Ó Deus, o Senhor nos chamou para a santificação. Te pedimos mais uma vez, Senhor, faça-nos parecer com o teu Filho, Senhor. Tire de nós aquilo que não parece com o teu Filho. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de piedade, Senhor, porque estamos certos que o Senhor tem cuidado da nossa reputação. Cuide da nossa vida, cuide dos nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a orientar os nossos filhos em todas as áreas, inclusive na área sexual. Ó Deus, tenha piedade da nossa nação, tão mergulhada em pecados, Senhor. Pecados que são abomináveis, Senhor, que ferem a tua santidade, que envergonham o homem, traz tristeza espiritual. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Te pedimos isso, Senhor.
não porque nós merecemos, mas por amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.